TV Informativo. Aqui o Vale se vê. E nos jogos de quarta-feira o Internacional fez a sua parte, venceu o Palmeiras. O Grêmio não ganhou, mas também não perdeu do Corinthians, empatou e continua a 6 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. O Lajadense joga daqui a pouco contra o Novo Hamburgo, aqui lajeado pela Luiz Fernando Costa e pela Série Ouro de Futsal, clássico dos vales, a Soeva e a LAF em Venâncio Aires. É agora no Papo de Boleiro. E vamos por ordem cronológica programa. O Internacional foi o primeiro a jogar ontem, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pegou o Palmeiras aqui em Beira-Rio, um jogo que já dá uma demonstração do que pode ser a Copa do Brasil no fim do mês. E o time do Argel levou a melhor. Pois é, 1-0, gol ainda no primeiro tempo, gol do Nilton. Foi um jogo dos extremos do Nilton, né, que acabou expulso até na segunda etapa aí. Um jogo marcado por muita violência, foram 16 cartões amarelos distribuídos para as duas equipes. Um festival de cartões aí, teve 2 expulsões, o próprio Nilton acabou expulso, mas o zagueiro do Palmeiras foi expulso logo no início da segunda etapa, o que ainda todo mundo pensava que a vantagem poderia ser construída de forma mais tranquila pelo Internacional, mas o Inter não conseguiu. Ainda peca na questão do seu preparo físico, é deixado pela comissão técnica do Diego Aguirre, que realmente tem muitos problemas. O Inter não consegue manter o nível do primeiro tempo com relação aos minutos finais da partida, né? O time sente bastante e quase o Palmeiras acabou buscando empate, mesmo com um jogador a menos, aí foi para cima o time paulista. Entrou o tal de Alione, argentino, que incendiou a partida ali, mas o Inter soube segurar muito pelo Muriel também, que fez algumas defesas importantes, confirmou esses 3 pontos. O Interzinho caseiro está fazendo seu papel no Campeonato Brasileiro, né? Fala em argentino, D'Alessandro. D'Alessandro é mais uma das vítimas aí desse preparo físico horroroso do Internacional, né? Ele deixou o campo ainda no primeiro tempo, a entrada do Alex, o Valdívia também saiu por contusão, o Eduardo Sacha também, então tem problemas aí até para a sequência do jogo contra o Curitiba no final de semana, o técnico Argel. Os jogadores passaram por avaliação médica para ver se terão condições. São perdas que não há substituto hoje no Beira-Rio, né? Até porque o Vitinho deve continuar, talvez o Lisandro Lopes surja como opção, aí tem que ver a questão do meio, talvez o Anderson também seja um a ser escalado. Então o certo é que o Inter perde bastante aí ainda sofrendo com a decorrência desses problemas musculares e físicos, por ter uma preparação bastante deficitária com relação ao restante do campeonato. Bom, com a vitória de 1-0, já se viu para o Internacional ir a 34 pontos e pelo menos passar a noite na primeira página da zona de classificação. Da zona de classificação verdade. Não, da tabela de classificação. Né? O Internacional tem décimo colocado aí. Quem é que pode roubar hoje a classificação do Inter? Quem vem logo na sequência, o Bote joga o Flamengo, Chapecoense, Sport passa. Sport, Chapecoense e Cruzeiro também. Tá todo mundo atrás. O Cruzeiro não, o Cruzeiro tem 28 e iria 31 em caso de vitória. Mas o Sport, Chapecoense, esse sim. O Sport tem 33. E nem a Chapecoense, somente o Sport. Chapecoense tem 29, um ponto a mais que o Cruzeiro. O Sport pega Recife. O Goiás, lá em Goiás, vai jogar no Serra Dourada. Em caso de vitória do Sport, o Inter perde mais uma colocação e fecha a rodada na 11º lugar, com os mesmos 34 pontos. O Sport, se vencer, vai a 36. Cola lá de novo no G4. É isso aí. Essa foi a rodada para o Internacional. Então ainda não acabou. Interessa hoje sim os jogos de hoje, Goiás e Sport principalmente. E do Grêmio depois parecia Serra Gaúcha, viu? Baixou a serração lá no Itaquerão. Olha, Márcio, a gente mordo a língua aí, mas o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até o momento aí, naquele clima de decisão e tudo mais, o Grêmio entrou sem medo do Corinthians e só não saiu com a vitória aí por mais uma falha, vamos dizer assim, do goleiro Thiago, que não saiu, ficou naquele diz que me diz ali, o Renato Augusto acabou aproveitando e fazendo o gol de empate do Corinthians. O Grêmio não foi superior, o Grêmio foi muito superior ao Corinthians e deixou de confirmar essa vitória que deixaria ele a 3 pontos da liderança do campeonato, vivo como nunca nessa luta pelo título do Grêmio, ainda que esteja 6 pontos a hoje, por causa desse empate. Eu acredito muito na questão do Grêmio possa sim chegar
encostar e por que não passar o próprio Corinthians nessa reta final de Brasileirão aí. Jogou muito o Grêmio, gastou a bola e o mais interessante, o Grêmio parece não sentir as ausências. Estava sem seu principal jogador, que é o Luan, estava sem o goleiro, esse sim acabou sendo, depende se tivesse Marcelo Groi, o resultado poderia ser diferente, mas o restante da equipe ali, a questão do Maicon, da defesa, o Pedro Jeromel saiu no primeiro tempo também lesionado, entrou o Rafael Thierry e o Grêmio não sentiu, o Grêmio continuou ali, manteve o seu toque de bola e a sua dinâmica de jogo estabelecida pelo Roger e deixou de vencer o jogo no Itaquerão. O Grêmio foi muito superior ao Corinthians e podia sair de lá com um resultado bem melhor. Bom, e da mesma forma que o goleiro Thiago falhou e o Grêmio sofreu um gol, ele evitou um gol depois. Evitou. Foi bem. Se redimiu numa jogada, aí sim uma falha do Bressan, né, que saiu uma jogada, errou o bote no jogador do Corinthians, acho que se não me engano foi o Jadson que avançou e chutou, e o Thiago sim fez grande defesa, a bola ainda deu na trave antes de sair pela linha de fundo. Então teve os prós e os contras, o goleiro, jovem goleiro do Grêmio ainda, não dá para queimar o menino, né, tem muito futuro pela frente do Thiago ainda, quem sabe porque o substituto do Marcelo Groi em cada uma negociação aí, que a gente sabe, goleiro de seleção brasileira tem sempre mercado, né? É isso aí. O Grêmio chegou a marcar mais um gol, mas foi anulado porque estava impedido. Bem anulado. Bem anulado. E também não teve nenhum pênalti, nem nada. Não teve nenhum pênalti, eu achei que uma hora o Eli ia dar, assim, aí ele viu, não vou dar, né? Mas realmente não teve nenhum jogo. O Corinthians atacou pouco, essa foi a relação, assim. Muitas das chegadas do Timão ali foi bola aérea, bola alçada dentro da área, e o Grêmio soube se proteger muito bem disso aí. As jogadas, principalmente no segundo tempo, aí, quando o jogo estava mais franco, logo depois do gol do Grêmio, e o Corinthians também não demorou a empatar, o jogo ficou aberto, e aí sim, no toque de bola, o Corinthians chegou algumas vezes, tanto que o Thiago acabou sendo exigido, assim como o Cássio também, que fez boas defesas e pedindo um resultado melhor. Mas o lance do jogo foi aquele lance do Douglas, né, que sozinho, dentro da pequena área, acabou chutando para fora. Deu um chute que a bola ainda tá voando. Voltou no Morumbi agora. Bom, o Grêmio então empatou em 1-1, continua a 6 pontos do líder Corinthians. Tem no meio do caminho aí o Atlético Mineiro que o Atlético Mineiro fez seu papel também em casa, 2-0 no Havaí, aí o Havaí também que luta contra o rebaixamento, só o Inter mesmo para perder pro Havaí, né? O Atlético fez 2-0 no natural, jogando lá no Independência e agora sim, o Atlético, bom pro Atlético, encostou, aí tá 3 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro que venceu na rodada. O Grêmio segue em terceiro com 45, o São Paulo fecha o G4. São Paulo, próximo adversário do Grêmio, na Arena no final de semana. E é também o adversário da Copa do Brasil, né? O São Paulo? Não, é o Fluminense. Fluminense. Nossa, é um time de São Paulo queda do livre. Inter. Tá fácil. Vamos aos outros resultados para encerrar o Campeonato Brasileiro? Tem aqui, vamos lá. Então, olha, rapaz, no mesmo horário da vitória do Inter, a gente teve a vitória do Vasco. 1-0 sobre a Ponte Preta, gol do Leandrão, artilheiro, que saiu do Brasil de Pelotas aqui, para quebrar o jejum de vitórias do Vasco aí. O Vasco voltando a somar pontos. Agora o Vasco foi aos 16 pontos. 16, já chegou a 16. 16 pontos. Para sair o Vasco, hoje ele está a 9 pontos para fugir do rebaixamento. Não, ele precisa de 12, porque ele precisa alcançar o Coritiba que tem 27. É um espetáculo, né? 11 pontos. Realmente a situação do Vasco é bastante complicada. Mas ganhou o gol do Leandrão, 1-0 sobre a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Vitória do Inter, portanto, por 1-0. Ainda 19h30 a gente teve a vitória do Atlético Mineiro sobre o Havaí por 2-0. Às 21 horas, jogo isolado, o Figueirense empatou 1-1 com o Atlético Paranaense. Às 22 horas, aí sim, o Grêmio 1-1 com o Corinthians. O Santos atropelou o São Paulo 3-0. E o Curitiba ficou no empate com o Fluminense em 1-1. Hoje, fechando a rodada, mais 3 jogos. Agora, daqui a pouco, 19h30, tem Goiás Esporte, às 21 horas tem Flamengo e Cruzeiro, mesmo horário para Joinville e Chapecoense. Isso, Goiás Esporte é aquele que a gente falou que é importante para o Internacional. Se o Esporte ganha, passa o Colorado. Se não ganha, fica atrás do Internacional na tabela de classificação e termina em 10º colocado. O Inter. Dá uma passadinha na como é que está a tabela aqui. A gente falou já do G4. Só recapitulando, Corinthians, Atlético, Grêmio e São Paulo. São Paulo tem 38 pontos. Na quinta posição, com a mesma pontuação, aparece o Atlético Paranaense, seguido do Santos, do Flamengo com 35, do Palmeiras com 35, do Fluminense com 34 e o Inter com 34. Na outra janela, a gente tem o Sport com 33, a Chapecoense com 29, o Cruzeiro com 28, a Ponte com 28, o Figueirense com 27, o Coritiba com 27. Na zona de rebaixamento, o Goiás abre ali com 25 pontos, podendo escapar hoje o Goiás, né?
em caso de vitória sobre o Sport em casa. O Avaí tem 23, o Joinville tem 21 e o Vasco com a vitória foi a 16 pontos. Eita, 16 pontos. E na Copa, Luiz Fernando Costa, o lajadense joga daqui a pouco aqui em Lajeado, no estádio Alviazul, contra o Novo Hamburgo. O primeiro jogo, 2-0 lá em Novo Hamburgo. Jogo agora daqui a pouco, Márcio, 19h30. Essa chuvinha da tarde deve atrapalhar realmente o rendimento dos jogadores e até o estado do gramado do estádio Alviazul. Mostra que o Lajedense pode até perder por um gol de diferença, que avança às semifinais aí da Copa Luiz Fernando Costa, que é nesse sistema de mata-mata semelhante à Copa do Brasil, a qual o Lajedense é o atual campeão, né? Claro, com outro nome, no caso era Fernandão, no ano passado. Certo que o técnico Luiz Carlos Vinck deve aproveitar esse jogo aí, talvez poupe alguns jogadores. O próprio Lima é o jogador que pode atuar na frente em vez do Ícaro. Tem algumas dúvidas também no meio campo, com a questão do Reinaldo ser poupado, com a entrada do Éder. Então, são algumas dúvidas que o Luiz Carlos Vinck deve somente revelar o time momentos antes da partida, até para evitar alguma surpresa vinda do Novo Hamburgo. Certo que a gente está muito bem encaminhado com essa vaga aí e deve sim confirmar hoje à noite a classificação para a próxima fase dessa competição, que não dá para abrir mão, né? A gente sabe que a Série D é bastante complicado, mas as Copas regionais, a taça está mais ao alcance, né? É isso aí. E é bom botar a taça para dentro de casa. Se você está pensando ainda se vai, se não vai, pensando no custo, olha, companheiro, tem ingressos a preços camarada, R$20 nas cadeiras e 10 na arquibancada, e a mulher não paga, então dá para ir com a família, né? Mulher não paga. É bom assim. E crianças abaixo de 12 anos também não pagam. A promoção para encher o Alviazul. Depende só de você que é torcedor. É verdade. Diz que essa chuva não atrapalha porque lá é sequinho, né? Onde não chove ali, não chove mesmo. Não chove. Vai estar molhado só no gramado. Vai estar molhado só no gramado. O gramado vai estar molhado. O torcedor pode comer aquele pastel gostoso. É isso aí. Vai dar para acompanhar. E leva o radinho para acompanhar o jogo do Clássico dos Vales pela Série Ouro de Futsal. Aí é a Soeva e a LAF. O jogo que acontece lá em Venâncio Aires e que é sempre importante para a LAF. Verdade, o jogo vale pela Série Ouro. Daqui a pouco, 20h15, lá no Parque do Chimarrão, onde a Soeva manda os seus jogos. Mas confronto complicado aí, até em virtude da própria pontuação das equipes na Série Ouro de Futsal. A Soeva hoje tem 50 pontos, a LAF parece com 46, então duelo aí de gigantes. A LAF, caso de vitória, vai se manter na terceira colocação, mas já abre um pouquinho Pacífico, que hoje tem 44, né? E o Atlântico aparece em quinto com 43. Mas um jogo complicado, lembrando que o primeiro turno a LAF venceu o jogo aqui por 1-0, jogo pegado, brigado, gol do Rafinha, que hoje não veste mais a camisa da LAF. Mas certo que o time lajedense tem totais condições de ir lá em Venâncio Aires e ganhar da Soeva. Como a Soeva já veio aqui, já ganhou da gente, né? Por que não? O time da LAF embalado na Liga Nacional e com vitória sobre o Guarapuava possa mostrar mais o seu grande futsal e sair de quadro com mais uma vitória. Lembrando que é importante ficar entre os primeiros 4, porque depois, na próxima fase, os primeiros 4 definem em casa. Tem a vantagem do mata, exatamente, né? A classificação indica quem joga o segundo jogo dentro de casa. Hoje, a LAF estaria pegando a STF. Outro clássico. Jogaço, hein? Jogo de STF de Teutônio. Seria uma boa, né? Pelo futsal, pelo bem do futsal, seria uma boa. Lembrando para o telespectador que classifica os 8 primeiros. A CBF é a primeira com 52, a Soeva com 50, a LAF é o terceiro com 46, a CIF com 44, o Atlântico tem 43 na quinta colocação, depois a STF tem 37, o Bento 32 e fechando a zona de classificação Cachoeira Futsal com 31. Deve ficar esse, porque a próxima é a ADS com 23 pontos. Exatamente. E lembrando que a GSL comunicou que está fora do campeonato aí, já rebaixado em virtude dos pontos, né, junto com a Fusca. O time de São Luís Gonzaga aí decidiu por abandonar o campeonato. Então todos os adversários que teriam jogo com a GSL ainda somam mais 3 pontos na tabela de classificação. Isso é uma boa também. Bom, a GSL e a Fusca indo para a Série Prata, é isso? Indo para a Série Prata, exatamente. Não tem definição de quem sobe ainda, vai ficar a briga, vai ter o final lá. Nós voltamos com o Papo de Boleiro depois do Redação Informativa da sexta-feira, trazendo o resto da rodada do Brasileirão, já projetando a do fim de semana, enfim, falando desses resultados de hoje, Lajadense também da LAF. E vale lembrar, Diogo Botti, que amanhã, meio-dia, na 98.1 FM, na Rádio Legal, tem Arena Futebol Clube, uma bagunça sobre o esporte da semana, a avaliação da semana de uma forma diferente no rádio, 98.1 FM na Rádio Legal. Liga lá. Tá lembrado? Lembrado. É amanhã. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.